Oiê! Tudo bem contigo? 2020 tá aí, janeiro já acabou, fevereiro também já tá quase no fim, mas ainda dá tempo de fazer uma mudança muito significativa na tua vida neste ano. Quer ver só? Tu conhece uma pesquisa chamada Retratos da Leitura no Brasil? Essa pesquisa já está na 4ª edição e foi lançada pela última vez em 2016. Ela recolheu dados de até 2015 sobre os nossos hábitos de leitura e calculou a média anual de leitura do brasileiro. E tu sabe qual é? O brasileiro lê menos do que 3 livros por ano. Ou seja, segundo Retratos da Leitura do Brasil, nós brasileiros lemos 2,54 livros por ano. É uma média muito baixa. Essa média é feita de acordo com o número de livros lidos no país e divididos pelo número de habitantes alfabetizados, ou seja, cada um de nós, por média, lê 2,54 livros. Tu acredita nisso? A leitura é fundamental para uma série de coisas na nossa vida. Um exemplo aí bem prático e super importante é que a leitura auxilia no desenvolvimento do raciocínio e na nossa capacidade crítica. Não é à toa que o brasileiro lê tão pouco por ano. A gente pode olhar para o cenário nacional e ver o quanto a alienação política está presente cotidianamente na nossa vida. E isso é resultado de uma média baixíssima de leitura. Mas não somente para as questões sociais, como também para questões pessoais a literatura é importante. Quem nunca se apaixonou por um personagem de livros e sentiu emoções por um personagem que ainda nunca tinha vivenciado fora da ficção? A literatura é extremamente importante para a nossa vida. A gente se apaixona pelos personagens, pelos enredos. Isso nos provoca o desenvolvimento de uma série de emoções. A maturação das nossas emoções muitas vezes ocorre por meio do nosso envolvimento com os personagens. A gente cria maior empatia pelas pessoas porque a literatura nos coloca de frente com situações que muitas vezes a gente nunca vai experienciar na nossa vida. Realidades, por exemplo, tão tristes e situações de tanta vulnerabilidade e exclusão social que muitos de nós que temos vários privilégios nunca vivenciaremos são relatadas na literatura, e é por isso que a gente consegue entrar em contato com essas narrativas e viver uma vida muito mais saudável e empática. A literatura, a ficção, esse nosso envolvimento com os personagens nos auxilia também na produção de hormônios de felicidade e de prazer, porque muitas vezes a gente vive aquela história como se de fato estivéssemos dentro do livro. Ou seja, ler é fundamental, seja para a gente ter maior consciência política, crítica em relação aos nossos atos, como também para ter uma maior qualidade de vida e muito lazer, porque é muito bom se encantar com essas narrativas e se apaixonar. É por isso que eu vim te falar dessa pesquisa hoje, sabe por quê? A gente ainda tem tempo de fazer essa média de leitura se transformar. Logo, logo está saindo uma nova pesquisa sobre a média de leituras dos brasileiros e a gente pode fazer a diferença. Então eu vim aqui te propor um desafio. O que tu acha da gente ler 20 livros em 2020? É muito? Eu acho que para quem não tem o hábito de leitura, isso pode assustar, mas a gente vai conseguir. Se não conseguir, tudo bem, mas vamos tentar? Então faz o seguinte, me segue lá no Instagram, @profissionalbrunadornelles, e todos os livros que tu for ler, tu me marca e coloca a hashtag 20 em 2020 e lendo com a Bruna. Eu vou te procurar e eu quero compartilhar com todo mundo pra gente fazer uma super comunidade leitora. Vou te dar algumas dicas de como a gente mantém essa média de leitura. Vocês sabem que eu sou apaixonada por ler e eu leio muito também para o trabalho, porque como eu sou professora de literatura e faço mestrado na área de literatura, não tem como ler pouco. Então eu estou sempre lendo muitos livros, mas eu nunca deixo de ler aqueles livros que eu mesma escolho que não são para trabalho. E como eu faço para manter esse monte de leitura?
Bom, tu pode te organizar uma média diária de páginas que tu precisa ler até o final de um tempo determinado. Hoje em dia já tem muitos aplicativos que te ajudam a fazer esse cálculo, mas levando uma média aí por cima, vocês podem tirar uns 15 dias para escolher quais serão esses 20 livros que lerão e começar a leitura ali em março. Aí calcula mais ou menos 15 dias para cada livro. Tu acha pouco? Mas se tu manter a tua média de 10 a 20 páginas por dia, eu tenho certeza que tu vai conseguir. Não precisa escolher livros muito extensos agora no início, porque isso pode te desmotivar. Escolhe livros que tu te sinta mais à vontade para ler. Lê poesia, lê conto, lê crônica, e aí parte para romances pequenos, depois para romances longos. Com isso eu não estou dizendo que o que importa é a quantidade, claro que não. Com certeza é a qualidade, mas eu tenho certeza que se tu tiver um estímulo para ler e uma meta diária, logo logo tu vai despertar esse hábito em ti e essa paixão pela literatura. Tu vai querer sair por aí contando para os outros das histórias dos personagens que tu tá lendo. Tu vai querer fazer parte dessas histórias também. Pode apostar isso comigo porque eu tenho certeza que vai funcionar. É claro que eu tô jogando um número super alto, né, de 20 livros em um ano. Pode ser que tu não consiga bater essa média, mas vale a pena de tu fazer esse exercício. O que tu acha? Então escolhe teus livros, me segue lá no meu Instagram para te ver também as leituras que eu vou postar. Então eu já te digo, essa semana já vou postar a minha primeira leitura de 2020 e com isso só faltam mais 19 livros para mim. O que tu acha? Vem comigo nesse desafio?